Hoje vamos falar sobre o Corinthians e hoje acontece algo que eu venho dizendo desde janeiro. Vamos lá. Corinthians 0, Vitória 0. Um jogo que se pudesse nenhuma equipe pontuar, seria o justo, porque nenhuma equipe mereceu pontuar. Um empate que o Corinthians conseguiu passar o jogo todo, sem chutar nenhuma vez no gol. É isso mesmo. Os 90 minutos de partida, o Corinthians teve 0 chute no gol. Bom, pessoal, vamos lá. Fernando Diniz, antes de assumir o Corinthians, característica de técnico ofensivo, totalmente ofensivo, com alguns jogos até jogando sem zagueiro, de tão ofensivo que é o Fernando Diniz. Chegou no Corinthians e até agora ele não jogou nenhum jogo com 3 atacantes. É isso mesmo. Nenhum jogo com 3 atacantes. O esquema retranqueiro, covarde, que o Dorival tinha, de 4 meio-campistas, o Fernando Diniz mantém o esquema covarde de 4 meio-campistas. Cara, o que acontece com os técnicos que assumem o Corinthians? Dorival, característica ofensiva. Chegou no Corinthians, virou um técnico covarde jogando por uma bola. Fernando Diniz, característica totalmente ofensiva. Um dos técnicos mais ofensivos que tem. Chegou no Corinthians, mais um técnico covarde, jogando por uma bola, tendo medo de perder. O que acontece com os técnicos que assumem o Corinthians? Será que no Parque São Jorge realmente tem uma placa proibindo o técnico usar 3 atacantes? Será? A gente falou brincando aqui no canal, mas eu tô começando a acreditar nisso. Que no Parque São Jorge tem uma placa escrito: é proibido jogar com 3 atacantes. É proibido procurar o gol a todo momento. É proibido ser um time ofensivo. Pô, veio um dos técnicos mais ofensivos que existe no mundo. E quando veste a camisa do Corinthians se torna covarde. Outro ponto. Resolvemos esse ponto, vamos falar um pouco do outro ponto. Desde janeiro eu falo, se não abrir o olho, vai lutar para não cair no Campeonato Brasileiro. Quando ganhou o torneio contra o Flamengo, a mídia, a fiel Nutella, que não consegue enxergar um jogo, não consegue enxergar o futuro, fala, temos um timaço, ganhamos um torneio em cima do Flamengo, parecia que ganhou a Libertadores. Mas no mesmo dia que ganhou, eu falei, se não mudar essa característica covarde, vai lutar para não cair no Brasileiro. Estamos na 12ª rodada do Campeonato Brasileiro. E se o Campeonato Brasileiro termina hoje, o Corinthians está rebaixado. Tá bom para vocês? Que duvidaram de mim, que deram risada de mim, que quando eu falei isso, é impossível acontecer. Respeita a história do Corinthians, respeita o Corinthians, você é isso, você é aquilo. E aí? 12 rodadas passou e o que eu falei está acontecendo. O Corinthians está lutando para não cair. E se terminasse hoje, o Corinthians estava caindo. É simples, pessoal. É leitura de jogo. Apenas isso. O Corinthians não tem time para cair. O Corinthians tem um bom time no papel. Mas, pô, você tem que querer jogar. Você tem que querer fazer gol. Você tem que querer atacar. Você tem que perder esse medo. Você tem bons atacantes. Você tem o Yuri, o Garro, o Caio César, o Lingard, que jogou muito na Premier League. Você tem o Kaique da base jogando muita bola, Dieguinho da base, você tem o Vitinho, você tem Pedro Raul, você tem Guinegão. Cara, você tem opções para que pelo menos você entre com 3 atacantes e você não entre em nenhum jogo. Você tem opções para que você comece do primeiro minuto até o final querendo ganhar de 2, 3 gols, querendo jogar bonito, querendo dar show, e você não faz isso. O Corinthians todo jogo joga como time pequeno. O Corinthians todo jogo joga por uma bola. O Corinthians todo jogo joga no contra-ataque. O Corinthians todo jogo joga com medo de perder.
Até quando? Até quando? Vai esperar cair? Lutar para não cair vai o campeonato todo. Isso eu já acertei. Para quem criticou, aqui no comentário é bom. Pô, você tava certo, mano. Vai lutar para não cair mesmo, né? Bom, pessoal, comenta aqui o que vocês achou da partida hoje, tá? Mais uma partida desastrosa do Corinthians. E se o campeonato terminasse hoje, o Corinthians estava na Série B do Brasileiro de 2027. Bom, pessoal, resenha na lata fica por aqui. Quem gostou, curte, segue e compartilha. Um abraço, fique com Deus, até a próxima.